Olá, vamos a mais uma aula aqui no nosso curso Liberte-se. E hoje a aula é por que eu estou no deserto. Você já parou para se perguntar por que as coisas são difíceis? Por que você olha para a sua vida e parece que você está num deserto onde você não vê nada nem ninguém? Ou situações onde estão muito cansativas, exaustivas? Por que esse deserto na minha vida? Eu quero te animar já no início dessa aula para dizer para você que você vai sair desse deserto. Esse é o primeiro passo, né? Assistir essas aulas já são alguns passos que você está dando para conseguir sair deste deserto. Eu não estou dizendo para você que você vai viver uma vida de marasmo e tranquilidade, não é esse o propósito. Sair do deserto significa que você vai ter momentos de desfrute. No deserto não existe desfrute. No deserto é lugar de suor, lágrima, cansaço, exaustão. Então a gente precisa entender o motivo do deserto. Por que o deserto existe nas nossas vidas? Existem períodos na nossa vida que nós passamos por situações extremamente difíceis. Situações que você olha e fala assim, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui acabou. Isso aqui é o fim. E eu quero dizer para você que não é. Eu quero dizer para você que Deus tem uma história incrível para você. Mas o deserto, ele faz parte da sua história. A Bíblia fala que o Senhor, ele foi tentado no deserto. Ele foi conduzido, na verdade, ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. O deserto, ele existe para te aprovar. O deserto não é para você morrer. O deserto é para te aprovar. E eu costumo dizer que só existem duas maneiras de você sair do deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai, você fica nele até você encontrar o lugar da saída. O deserto é um ambiente, tá, onde você é levado ao seu limite. O deserto é um ambiente onde você não tem recursos. E o teu recurso vem do Senhor. A Bíblia fala que o povo de Deus saiu, do Egito e enfrentou o deserto. E no deserto eles sofriam com calor, no deserto eles sofriam com frio. Para quem não sabe, no deserto à noite é muito frio, chega às vezes a temperaturas negativas. Mas o Senhor cuidou o tempo inteiro do povo dele no deserto. A Bíblia fala que à noite ele mandava uma coluna de fogo para aquecê-los. E durante o dia uma nuvem para que o sol não castigasse. Quando eles tiveram fome, Deus mandou a provisão. E pastora, por que o deserto? O deserto é para você aprender a ser totalmente dependente de Deus. Aprender a ter paciência em Deus. Aprender a crer quando você não vê nenhuma saída. E o Senhor vai te conduzir. O problema do deserto é que muitas vezes a gente está no deserto murmurando. E você precisa entender que o povo de Deus, quando saiu do Egito, eles fizeram um percurso que era para durar dias, durarem anos. 40 anos mais especificamente. Por quê, pastora? Por causa da reclamação. E eu quero dizer para você que você sai do deserto quando você passa a ouvir a voz de Deus e para de reclamar das condições. Muitas vezes as coisas não avançam, por exemplo, no seu casamento. Muitas vezes as coisas não avançam na sua carreira porque você só tem olhos ruins. A Bíblia fala que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, se você tem uns olhos bons para as coisas, o seu corpo ele será bom. Se você tem um emprego hoje, você tem que agradecer ao emprego porque ele bota comida na sua mesa. Ah, mas não é o emprego dos meus sonhos, então você tem que pensar que esse emprego é um degrau. Mas você tem que saber que aquilo ali é um trampolim, é um lugar que você vai subir de degrau em degrau. Gente, hoje eu venho trabalhar, eu ando na rua de carro, mas eu já andei de ônibus lotado 5 horas da manhã com as pessoas fedendo. E eu olhava para aquela circunstância e falava assim, glória a Deus que eu tenho pernas para andar, saúde para me levantar, um emprego para ir, e eu sei que isso aqui é um momento.
Então, quando a gente entende que a nossa vida ela é feita de momentos, que cada momento ele é precioso porque não vai voltar. Quando você estiver bem velhinho, esse momento vai gerar saudade em você. Então você precisa aprender a ser grato por aquilo que Deus faz você viver hoje. Ah, meu marido, ele bebe, mas se ele não te bate, já glorifica a Deus. Se ele bota comida na sua mesa, glorifica a Deus. Você tem que aprender a dar graças. A Bíblia fala em tudo dai graças. Porque isso é quase que um pré-requisito para você sair desse deserto. O deserto, ele não te permite desfrutar. Mas quando você sai dele, chega um momento de você enfrentar a batalha e desfrutar. Enfrenta e desfruta. Hoje eu vivo um momento que eu tenho minhas batalhas, mas eu tenho o desfrute. E já houveram momentos que eu não tinha desfrute. Eu só trabalhava, eu comprava comida e a gente comia. Mas ainda que fosse pouco, outro dia eu achei uma foto no meu celular onde eu estava numa varandinha pequenininha da casa que eu morava, que era uma casa pequena, e a gente comprou uma churrasqueirinha que era desse tamanho, um bife de carne, 2 linguicinhas, e a gente fez o churrasco naquela varandinha com meu filho bebê. E eu achei essa foto e eu me emocionei, porque aquilo ali fez parte da minha vida. Outro dia eu assisti um pregador falar de uma coisa que foi muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala, era de um filme, né, onde tinha uma pessoa que tocava jazz, e ele fez um show e foi o ápice do show. E muitas pessoas e tudo mais. E aí naquele momento que acaba o show, ele tá sozinho com uma mulher que trabalha com ele olha pra ela e fala assim, e amanhã? Aí ela olha pra ele e fala assim, amanhã a gente faz tudo de novo. Por que que ele chega no ápice? Porque ele sonhou tanto com aquele momento e quando chega, às vezes não é da maneira como você imaginava. Às vezes não era do jeito que você sonhou, mas aconteceu. E não é da minha maneira ou da sua maneira. É do jeito de Deus. É do jeito que você precisa. Então, você precisa entender que às vezes você está nadando, buscando no mar. E você tem um filme também que fala disso. O peixe está nadando no mar e ele fica para todo mundo assim, onde é o oceano? Aonde é o oceano? Ele fica nadando no mar, procurando o oceano, e ele já está no oceano. Então talvez a sua vida hoje já seja o oceano e você não esteja desfrutando daquilo que Deus te deu. Você só sente falta de um rim quando ele para de funcionar. Você só sente falta da plenitude dos seus pulmões quando ele para de funcionar. Mas enquanto eu estou aqui pregando para vocês, falando, ensinando, eu estou respirando e eu nem sinto, e eu nem glorifiquei ainda porque eu respirei hoje. Mas eles estão funcionando. Agora, quando eles pararem de funcionar na minha velhice, por exemplo, que vier o dia da minha morte, eu vou sentir falta deles. Então pare de ficar olhando para aquilo que você ainda não tem e glorifique pelo que você tem, porque esse é o primeiro passo para você sair do seu deserto. Olhe para as coisas boas. Não é que você tem que fechar os olhos para as coisas ruins. As coisas ruins são para ser trabalhadas e não reclamadas, entende? Essa aula é uma aula que você precisa entender que é a aula que vai ser a porta para a sua saída do deserto. Deus não gosta de murmuradores. A situação está difícil, sim, está. Mas não supervaloriza ela. Você pensa assim, eu vou passar por isso. Porque quantos problemas lá no passado você já viveu? E quantos problemas você já passou que você achavam que não teriam fim? Mas hoje você está aqui com novos problemas. E aqueles problemas que naquela época eram gigantes para você, hoje são pequenininhos. Então aprenda de fato que você já está no oceano. Amém? Então a próxima aula é identificando as fortalezas espirituais.